Olá, seja muito bem-vinda. Se você sente que muitas vezes tenta dar conta de tudo sozinha e mesmo assim nunca sente que é suficiente, essa live é para você. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente olha com mais consciência para o feminino ferido e para os padrões que se formam na nossa história emocional. Hoje, ainda no capítulo 2, a gente vai aprofundar como a ferida materna se manifesta na vida adulta, nos relacionamentos, nas escolhas e na forma como a gente se trata. Então, se você se interessa por esse tema, fica aqui comigo, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Bom dia a todos que estão online. E vamos lá, gente. De novo, como diria minha mãe, o tempo urge e essa Sapucaí é grande. Então vamos continuar nossos estudos. É o seguinte, o capítulo 2 ele é bem longo e bem denso, porque ele fala como a ferida materna se manifesta nas nossas vidas. Então, a gente vai continuar estudando mais um pouquinho sobre o capítulo 2, ok? Então, a gente parou lá falando sobre o enredo disfuncional, né? Como que é essa questão, né? Como que as mães agem nesse contexto disfuncional. E aí ela continua falando o seguinte, né? Que para equilibrar essa situação, porque o que ela fala? Ela fala o seguinte, a cultura do patriarcado coloca a nossa qualidade de empatia. Nós mulheres, nós somos empáticas, tá? Por natureza. E a cultura do patriarcado coloca essa empatia como algo disfuncional. Então, é como se a gente tivesse que sempre colocar o outro em primeiro lugar. É como se fosse um abuso dessa empatia, sabe assim? Você não pode querer, você tem que pensar no outro, o outro tem que vir primeiro, você tem que satisfazer primeiro a necessidade dos outros, depois a sua, se é que você vai satisfazer a sua em algum momento, tá? E aí ela fala que para equilibrar, então, essa exploração emocional, vamos dizer assim, muitas vezes até de física, financeira, enfim, dessas mães com essas filhas, essas filhas precisam entender o seguinte, que elas precisam colocar um limite. Para curar e para equilibrar isso, ela precisa entender que ela não pode ceder a todas as vontades dessa mãe, ela precisa colocar um limite, ela precisa falar um não, ela precisa se colocar em primeiro lugar. Então, isso é muito difícil muitas vezes, por quê? Porque se posicionar dessa forma pode significar uma rejeição da mãe. Então, aqui a gente está falando, de novo, gente, de comportamentos muito inconscientes, tá? Aqui depois, até ao longo do capítulo aqui, ela fala muito sobre a projeção. Então, a mãe, ela projeta na filha tanto a mãe má quanto a mãe boa. Então, pensa o seguinte, que essa mãe tem essa filha, e aí ela olha para essa filha e ela pode projetar tanto ela mesma, quando tinha a idade da filha, quanto a mãe. Então ela quer que essa filha seja a mãe, às vezes, que essa mãe não teve. Então eu quero que essa filha seja boazinha, eu quero que ela supra as minhas necessidades, eu quero que ela me supra emocionalmente falando também. E coloco um peso em cima dessa filha aqui. Então eu projeto nela a mãe boa, tá? Ela vai ser então a mãe boa. Quando essa filha começa a impor o limite, né? Começa a falar sobre aquilo que ela sente, começa de repente até falar, "Ah, desse jeito não tá bom, enfim, começa a falar sobre tudo isso, vem aquilo que a gente falou na outra live, que é assim, como você se atreve a falar assim com a sua mãe, depois de tudo que eu fiz por você? Eu sou sua mãe, você me respeite. Aqui a gente não tá falando de respeito, tá, gente? Existe o respeito com a mãe e tá tudo certo, tá? Mas essas mães que de repente manipulam isso para manter essas meninas como boas meninas e projetando nela a boa mãe que ela não teve. Então essa filha aprova ela emocionalmente, essa filha está sempre ali para dar suporte para ela. E na visão sistêmica a gente vê aí a inversão de papéis, tá? Ou então da mãe má. Então, se de repente essa menina começa, ela não aceita esse papel, ela não aceita falar, suprir essas necessidades emocionais da mãe, né? Ela não aceita ficar nesse lugar de resolvedora de todos os conflitos da mãe, a mãe pode projetar nela a mãe má. Então,
pode haver, assim, aquela coisa que a mãe faz uma coisa, uma situação, como você se atreve e tal, e tal, e tal. E aí a filha imediatamente ela tem medo, porque essa mãe está muito brava. Essa mãe está negando essa reação da filha, né? Reprovando essa reação da filha. Então, automaticamente entra um alerta de tipo assim, ela vai nos abandonar, ela vai nos rejeitar. Não faça isso, não faça isso. Por que que a gente tem tanta necessidade dessa aprovação da mãe e tem tanto medo dessa rejeição e desse abandono? Porque quando a gente nasce, gente, a gente nasce dela. A gente tem uma necessidade fisiológica, instintiva, animal dessa mãe. Se essa mãe não dá o leite, a gente morre. Então, muitas vezes, no nosso cérebro fica gravada a seguinte informação: se essa mãe me rejeitar, eu morro. Porque se ela rejeitar, ela não vai me dar o leite. Se ela se rejeitar, ela não vai cuidar de mim. E nós somos filhotes, nós somos seres, animais, que quando a gente nasce, a gente depende 100% dos adultos, de outro ser humano. A gente não consegue sobreviver sem outro ser humano. Então, quando a gente nasce, e a gente, primeiro, a gente nem entende que a gente não é nossa mãe. Segundo, que a gente foi criado dentro do ventre dela e sente tudo aquilo que ela sente. A gente nasce instintivamente, o bebê já sabe que sozinho ele não pode sobreviver. Então, no meu cérebro já fica ligado exatamente isso. Se minha mãe me rejeitar, eu morro. A, a, a necessidade dessa aprovação e dessa aprovação mesmo da mãe, sabe? De não ser rejeitada pela mãe é tão forte quanto querer impedir que a gente mesmo morra. Vocês estão entendendo? Vai me falando aqui se vocês estão entendendo, tá? Se tá fazendo sentido para vocês aí, tá? E aí, de novo, ela fala o seguinte, que só é possível curar essa ferida materna, parênteses, na minha opinião, Aline Guardiano, eu acredito que as feridas a gente trata elas e a gente consegue cada vez mais é, conviver com elas da melhor forma, tá? Mas eu não acho que a gente chega numa situação de cura completa. Ok? Mas ela fala aqui, então, de cura da ferida materna, ok? E que a gente tem uma compulsão por curar a mãe. O que ela explica sobre isso ao longo desse capítulo? Ela fala o seguinte: que quando a criança vê a mãe com essas necessidades de relacionamento, necessidades emocionais, enfim, tudo isso que a mãe passa por esse contexto, mesmo que não seja falado, mas a criança sente dessa forma, ela tem uma compulsão por curar a mãe, ou seja, eu quero que minha mãe fique bem, eu sou a melhor pessoa, eu sou a boazinha, eu falo sim para tudo, eu coloco minha mãe em primeiro lugar, porque eu quero que ela se cure, eu quero que ela fique bem. Porque a minha esperança é que quando ela se cure, quando ela fique bem, ela possa olhar para mim. Quem sabe quando a minha mãe ficar bem, ela possa olhar para mim. Toda criança tem a necessidade de ser vista, de ser cuidada, de ser acolhida, de ter colo, de ser nutrida, de ser protegida, de estar num lugar seguro, de ter uma mãe e um pai emocionalmente presentes, fisicamente presentes também. Todos nós temos essa necessidade. E no fundo, esse se colocar em primeiro lugar, colocar a mãe em primeiro lugar, e ao invés de nós, né? Essa necessidade de curarmos a nossa mãe é para no fundo, no final das contas, a gente falar assim, ai, será que a hora que ela ficar bem, ela vai poder me ver aqui? Será? Será que eu vou ter uma chance de poder ser vista? Pelo menos uma vez, já que eu não pude ser vista durante esse tempo todo. Entende? No final das contas, tudo que uma criança quer é voltar para o colo da mãe e do pai. Ter esse colo seguro, certo? E ela fala o seguinte, que é impossível a gente curar isso sem que a gente admita e sem que a gente encare essas dores que tem dentro de nós. Então, de novo, como ela coloca, né, no começo do capítulo, ela coloca que a sociedade ela impõe essa vergonha
de que você não pode ter raiva da sua mãe, você não pode sentir essas coisas pela sua mãe, então a gente dificilmente encara esse sentimento que a gente tem. A gente não aceita isso. E ela fala que o caminho de cura é aceitar. É você olhar e falar assim: sim, a minha mãe causou isso em mim. Eu tenho essas dores porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela me tratou assim, ela falou isso pra mim e tudo isso ficou gravado em mim. E tudo isso me dói muito. A gente não consegue curar algo que a gente não tem consciência. Enquanto a gente ficar fingindo que nada disso aconteceu e que eu não tive dor e que tá tudo certo, como que eu vou curar isso? Não dá. Por isso que no Reaprendendo a Ser Leve é esse caminho que a gente faz. Primeiro entender que eu senti, quais foram as situações, quais são os sentimentos. Eu preciso olhar para isso primeiro. Aí depois eu faço o exercício para curar, tá? E ela, de novo, né, como a gente está falando de como essa ferida se manifesta, ela fala que a ferida materna, ela atinge o âmago da nossa autoestima, o âmago da nossa autoestima. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, todas, todas, tá? Nos mantém empacadas e correndo em círculos, buscando algo ali e a gente não consegue sair do lugar, tá? E aí ela fala o seguinte, que essa dor que a gente sente, que muitas vezes a gente não sabe de onde, agora a gente está aprofundando na ferida materna, então a gente começa a entender de onde vêm essas dores que a gente sente, elas são combustível para que a gente consiga mudar. Então ela fala assim que a dor, ela dá energia necessária, energia e motivação necessárias para encontrarmos a causa mais profunda e fazermos uma mudança. Então, muitas vezes eu como terapeuta, encontro pessoas em que às vezes vão numa sessão e a hora que a gente está chegando no ponto, a hora que chega naquele ponto, a pessoa pega e fala: opa, eu não quero olhar para isso ainda, não quero aprofundar nessa questão. E tá tudo bem. E a gente fala o seguinte, que a pessoa não sai do lugar enquanto não doeu o suficiente. Aí você fala assim, nossa senhora, mas eu tô aqui vivendo essa situação de novo, eu tô vivendo o mesmo ciclo, você não saiu daí ainda, porque ainda não doeu o suficiente. Porque a hora que doeu o suficiente, você vai pegar essa dor e vai fazer ela ser a sua energia, a sua motivação para poder sair desse lugar. Vamos continuar aqui então sobre manifestações dessa ferida materna, tá? Incluem sentir-se inferior, comparar-se aos outros, competitividade e ciúme de outras mulheres, duplos vínculos, então, seja inteligente, mas não tanto, tá? Seja sexy, mas menos. Então fica uma coisa assim, eu tenho que ser, mas não tem que ser muito. Eu tenho que aparecer, mas não tem que ser. Eu tenho que falar o que eu acho, mas eu tenho que pensar no outro, mas eu tenho que, entendeu? Fica esses duplos vínculos. Trabalhar demais, exaustão e esgotamento. Sentir que há algo errado com você. Uma sensação de não ser verdadeira, tendo que aparentar felicidade. Então, um tá caindo, os outros perguntam: como é que você tá? Você fala: tá tudo bem. E a lágrima escorrendo, ó. Tá tudo bem. Imagina. Precisa de alguma coisa? Eu faço por você. E a lágrima escorrendo aqui, ó. Uma sensação de estar presa, paralisada, incapaz de realizar mudanças. E aí tem muitas mulheres que falam para mim assim: Aline, eu tô perdida. Não sei nem para onde eu vou. Solidão, depressão, desconexão. Pode vir também como uma necessidade de dominar os outros. Rigidez e perfeccionismo. Evitar relacionamentos longos. Então, começa um relacionamento com uma pessoa, logo eu termino, porque aí eu já encontro o motivo que essa pessoa não vai ficar e eu já termino antes dessa pessoa terminar comigo. Normalmente, pessoas que começam um relacionamento e não conseguem manter, elas arranjam um rolo para terminar o relacionamento antes que o outro termine, é uma ferida de abandono muito forte, tá? Então, antes do outro me abandonar, eu já abandonei ele. Pronto, já resolvi. Assim eu não sou abandonada de novo, não dói profundamente em mim, tá?
Funcionar e cuidar emocionalmente de outras pessoas além do necessário. Aqui a gente entra na lei do equilíbrio, a lei sistêmica, a lei do equilíbrio, que é eu dou para o outro a medida que ele precisa e tomo a medida que eu preciso. Só que eu não preciso ficar dando para os outros sem o outro pedir. Aí a gente fica quando a gente tem a ferida materna, o que que acontece? A gente acha que a nossa mãe não foi boa o suficiente para nós. Aí a gente fica tentando ser mãe de todo mundo. Aí é aquela tia, sabe aquela tia que acha que é tua mãe? Sabe quando você acha que você é a mãe de todo mundo? Sabe quando você fala que os outros é como se fosse uma mãe para você? Nossa, fulana é tão maravilhosa, ela é como se fosse uma mãe, a outra é uma segunda mãe, a outra é uma terceira mãe, a outra é uma quarta mãe. O que que você está fazendo? Buscando mãe, que é a mãe que você não teve, entende? Então, quando a gente acha que a nossa mãe não foi boa o suficiente, a gente fica tentando ser mãe para todo mundo. Aí a gente fica boazinha, maravilhosa e cuida do outro além do necessário, o outro nem pediu. Nós estamos indo lá na casa do outro fazer faxina na casa do outro, o outro nem pediu. Aí sabe o que acontece? O outro começa a ficar com raiva da gente. Por quê? Porque a gente está dando demais, ele nem pediu. Nem pediu, sei lá. Aí fica aquelas tia inconveniente. Quem é que tem uma tia inconveniente? Conta pra mim. Vocês não sejam essas tias inconvenientes, hein? Que vai chega na casa dos outros fazendo faxina pros outros, sem os outros ter pedido pra você. Codependência e fusão com os outros. Ai, Aline, eu sou muito sensível. Nossa, o outro tá triste, eu sinto aquela tristeza e eu, nossa, sinto e afundo a tristeza do outro. E aí eu não consigo, porque eu sou muito sensível. O que que você tá fazendo? Por que que você tá se enfiando na tristeza do outro, criatura? Porque você foi acostumada assim a se afundar na tristeza da tua mãe, nos sentimentos da tua mãe. Você foi acostumada a fazer essa fusão com ela, a ser o suporte que ela precisava. Aí você fica hipersensível, hipersensível. Aí você fala isso. Fala, ah, é porque aí o outro sente tristeza e eu sinto muita tristeza do outro. Você sente muito, você tá entrando no lugar errado, já tá errado aí. Tá fora do teu lugar. Sentir-se incapaz de estabelecer limites. Não podia ter limite, né? Não podia. Quando você, talvez, quando você colocava um limite, a mãe ficava brava. Muito brava. Muito. Ah, meu Deus, como você pode fazer isso? Aí você desaprende a colocar limite. Limite é igual a ser rejeitado. Se eu falar não para o outro vai me rejeitar. Entenda o seguinte, vamos lá. Eu acabei de falar para vocês o seguinte, que essa coisa de não querer de jeito nenhum ser rejeitada pela nossa mãe, significa que é relacionado ao nosso medo de morrer, tá? Então, dentro do meu cérebro entende assim, eu não posso ser rejeitada, senão eu morro. Então, eu dou tudo que eu tenho para minha mãe, toda minha vida, tudo que eu tenho para ela não me rejeitar, tá? Porque ela também projeta em mim as feridas dela, ela também tem as feridas patriarcais, feridas maternas por causa da cultura patriarcal e tal, tal, tal. Se você não está entendendo muito bem, as lives estão todas gravadas, depois você me manda mensagem que eu mando para você a lista completinha da sequência do estudo, tá? E aí o que que acontece? Essa minha necessidade de não ser rejeitada, esse meu comportamento de não colocar limite, de deixar sempre o outro, no caso minha mãe, em primeiro lugar, faz com que eu tenha esse tipo de comportamento, me faz uma conexão neural aqui que eu aprendo que é assim que funciona. Aí eu, na minha vida adulta, ajo, reajo, penso, faço, sinto, sempre com medo de ser rejeitado pelo outro. Então eu não posso colocar limite, senão o outro vai me rejeitar. E o outro me rejeitar me remete à minha ferida mais antiga, que é o medo da minha mãe me rejeitar. Eu não suporto que o outro me rejeite. Por isso que a gente fala que quando a gente cura tudo isso aqui, quando a gente olha para tudo isso, trabalha tudo isso, você vai lá e coloca o limite, o outro vai lá e fala, ah, não sei o que, você fala, não, quero mais você. Você fala, tá bom, esse aqui é meu limite. Se você vai respeitar, você fica. Se você não vai respeitar, tchau. Mas o outro vai rejeitar. Tudo bem, tudo certo. Eu me mantenho aqui, eu continuo. A gente consegue chegar nesse lugar quando a gente vai tratando essas feridas, tá?
agir demais e fazer o trabalho emocional pelos outros. Vícios, depressão, transtornos alimentares, dentre outros problemas. Olha quanta coisa que a ferida materna provoca em nós, no nosso dia a dia, tá? E aqui deixa eu já aproveitar e já falar também sobre isso aqui, ó, que ela fala sobre como essa ferida materna, como a gente projeta, né, isso em todas as áreas da nossa vida. Então ela fala assim, ó, nos relacionamentos. Se eu continuar tentando ser boa o suficiente, ele vai se comprometer comigo. Então, sempre nessa esperança de que se eu for boazinha, se eu der tudo pro outro, se eu deixar sempre o outro em primeiro lugar, se eu fizer tudo pelo outro, ele vai me ver, ele vai me apoiar, ele vai me aprovar. Ele não vai me abandonar. Olha como eu sou boa para você. Não me abandone, por favor. No trabalho, por exemplo, ela fala assim: se eu continuar a trabalhar nos fins de semana, serei boa o bastante para ser promovida. Então, a gente encontra o nosso valor no fazer e não no ser. A gente não entende que a gente é boa e valiosa e merecedora pelo simples fato de ser. Ser quem? Ser quem a gente é. Ela fala isso também aqui, que a gente se perde da nossa identidade, porque nós não somos permitidas a ser quem somos. Ela fala aqui também sobre a questão de pais imaturos. Então, o que que acontece? Se a gente teve pais e mães imaturos, às vezes pais que foram pais cedos demais, eles não têm essa maturidade, ainda não sabem muito bem lidar com isso. Então, quando a criança começa mostrar uma independência, mostrar o jeito dela, a autenticidade dela, isso é uma forma de ameaça aos pais. Porque se essa criança for muito inteligente, se ela for muito autêntica e tal, ela pode ver o quanto eu sou imaturo, o quanto eu não estou sendo um bom pai, uma boa mãe às vezes. Então, a reação desses pais imaturos é cortar isso, falar, não faça isso, reprovar esse tipo de atitude, para manter essa criança boazinha, quietinha, que do jeitinho que eu quero que você seja, porque assim ninguém vê as minhas cagadas, entendeu? E aí ela fala também, né, que, de novo, a gente falou isso numa live passada, mas assim, só para entender o seguinte. Aqui ela fala muito sobre essa questão da mãe colocar a filha como suporte emocional e tal, colocar a filha como se fosse melhor amiga, falar sobre os problemas de relacionamento e tal, tá? Que é a ferida dela, que foi como a ferida dela se criou. Mas, vamos lembrar uma coisa. Mesmo que sua mãe não tenha colocado isso para você, mesmo que sua mãe não tenha falado abertamente para você que ela tinha problema com seu pai, não falou para você que você seria a melhor amiga dela, não verbalizou que você realmente era responsável por ela emocionalmente, tá? Sua mãe nunca falou isso para você. A criança sente o ambiente. A criança sente as tensões que estão acontecendo ali. Tá? Então, ela fala sobre a tensão que tem dentro da família e que pode ser criada por várias coisas. Então, de repente, um vício, problemas financeiros, violência doméstica, problemas de saúde mental, só para citar alguma coisa. Então, a criança vê esses problemas e em algum momento ela entende o seguinte: essa mãe aqui não dá conta, não. Esse pai aqui não dá conta, não. Eles estão falando sobre dinheiro, estão falando que não tem dinheiro. Esse pai é alcoólatra, ele não vai dar conta de mim. A criança entende em algum momento que ela fala assim: vai ter que ser eu por mim, porque eles não vão dar conta aqui. E aí a gente entende o seguinte, que a gente precisa inclusive cuidar deles. Então, às vezes, eu tenho algumas alunas que se colocaram nesse papel, sabe? Assim, por exemplo, pais alcoólatras, né? O pai é alcoólatra e a mãe brigava muito. E aí essa criança, desde cedo, entendeu que é o seguinte: eu tenho que dar conta aqui, inclusive eu tenho que resolver essa situação aqui, né? Porque esses pais aqui não vão dar conta disso aqui. Alguém tem que resolver a situação.
que seja eu. Eu quem? A criança de 4 anos, se colocando nesse papel. Bom dia, Vânia. Beijo para você. Então, sistemicamente falando, o que que a gente entende? Que essa criança saiu do lugar dela e foi lá se colocar como pai e mãe dos pais. Pai e mãe desses pais. A gente sai do nosso lugar e isso fica muito, muito pesado para nós. E aí também, né, nessas dinâmicas, né, desses lugares, dessas tensões familiares, a criança então se sente responsável pelos pais, certo? E aí cria então um, um falso eu, ela chama, um falso eu. Eu não sou eu mesma, eu não tenho a minha autenticidade, porque eu não posso ser eu. Eu preciso ser responsável por eles. Eu não posso ter as minhas necessidades atendidas, eu preciso primeiro fazer com que eles tenham a deles, porque eu dependo deles para sobreviver. Então as necessidades deles são mais importantes que a minha agora. Eu preciso ficar quieta para não dar trabalho. Eu preciso ser boazinha para não dar trabalho. Eu não posso falar aquilo que eu preciso, porque senão vai dar mais tensão aqui nesse lugar, nesse ambiente familiar. Não, não falo sobre o que eu preciso, não preciso de nada, inclusive. Tá fazendo sentido aí para vocês? Isso que a gente já falou. Isso aqui também a gente já falou. E aí ela fala isso, né? Quando uma filha está sendo explorada, quando a sua mãe lhe atribui papéis adultos, como substituta do cônjuge. Como assim substituto do cônjuge? Você faz o papel do seu pai para sua mãe. Então, se eles tinham um problema de relacionamento lá, se de repente seu pai é alcoólatra, ausente, sua mãe brigava muito com seu pai, você faz uma aliança com ela de eu vou ser a sua companheira, vou ficar aqui com você, eu vou fazer esse papel. E às vezes a gente se sente responsável pela mãe nesse sentido, como marido dela, tá? Muitas mulheres fazem isso com os filhos, homens. Muitas, tá? Então vai lá, tem um filho, separa do marido, fica mãe e filho. Coloca esse filho, meu companheiro, meu amigo, meu tudo. Tudo é eu e meu filho, porque é eu e ele, porque tudo somos nós dois. O que que essa mulher está fazendo? Colocando esse filho no lugar do marido. Aí não consegue ter um relacionamento. Por que que não consegue ter um relacionamento? Porque está casada com filho. Está colocando o filho no lugar do seu companheiro. Seu filho não é seu companheiro, seu filho é seu filho. Aí o filho cresce e começa a ter vários problemas, talvez problemas de relacionamento, não consegue casar, não consegue namorar, não consegue assumir responsabilidades. Por que que não consegue assumir responsabilidades? Porque desde pequeno ele teve uma responsabilidade muito grande, que é assumir o papel de cônjuge da mãe. É muito grande essa responsabilidade. Aqui, de novo, como essa ferida materna se manifesta em nós? Quando a gente começa na vida adulta, vai lá e tem um projeto. E você está super animada, tem um projeto, só que é o seguinte: para você colocar o seu projeto para funcionar, para você realmente fazer a coisa acontecer, existe responsabilidade, existe comprometimento, existe estar ali todo dia fazendo e acontecendo para aquilo virar. Só que desde pequena você assumiu uma responsabilidade tão grande como, por exemplo, ser responsável emocionalmente pela sua mãe, cuidar desse ambiente para que não tenha tanta tensão aqui assim, que a hora que você é adulta e assume a responsabilidade, você fala, ai, nossa, procrastino. Aí eu procrastino. Ah, Eline, tudo eu procrastino. Por que você procrastina? Porque você já assumiu responsabilidade demais. Aí qualquer responsabilidade aqui na vida adulta fica coisa demais, não quero. Larga a mão. Aqui ela fala também de algumas crenças, tá? Algumas crenças que podem ser criadas. Por exemplo, se eu for uma boa menina mesmo, minha mãe finalmente me verá e cuidará de mim. Se eu permanecer forte e proteger a minha mãe, ela vai me ver. Se eu der à minha mãe o que ela quer, ela vai parar de abusar de mim. Abusar como?
Tem mães que abusam realmente fisicamente falando, né? É, violentamente falando, abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico mesmo, ok? Quando a gente cresce nesse ambiente, então, em que existem essas tensões e tal, e que a gente não tem essas necessidades emocionais atendidas, a gente cresce achando que tudo isso é muito escasso, tá? Então, ela fala o seguinte, que a gente cresce acreditando que amor, aprovação e validação são muito escassos e que a gente precisa trabalhar demais nós mesmas e fazer demais para ser merecedora dessas preciosas mercadorias. E, gente, quem nunca, né? De novo, essa coisa de você associar o merecimento, o reconhecimento, tudo que é bom, esses prêmios, vamos dizer assim, ao fazer demais. E aí a gente atrai situações que replicam esses padrões repetidamente. Então, o que que eu falo para vocês aqui? Tudo que você vive fora está dentro de você. Por quê? Porque é tudo uma repetição. Tudo uma repetição. Então, se eu entendi que eu não tenho esse amor, eu não tenho esse cuidado, não tenho essa atenção para mim, eu venho aqui fora e repito isso em em todas as áreas da minha vida. Então, eu começo um relacionamento, mas esse relacionamento não me vê, ele não. Aline, o meu marido não me enxerga, ele não valoriza a pessoa que eu sou, ele não me dá atenção, ele não me dá carinho. Você está replicando o relacionamento, muitas vezes, que você teve com a sua mãe. Aí você vai para o trabalho e tá lá. Nossa, mas eu me matei de trabalhar, eu trabalhei tanto, trabalhei final de semana, eu dou minha vida pelo trabalho. Promoveram fulano, não me promoveram. Qual é a sensação? É a sensação de não ser vista, de não ser valorizada, de não ser reconhecida, de não ser amada, de não ser merecedora. Você está replicando isso, você já aprendeu isso, você viveu isso lá atrás, você está replicando isso. Como é que cura isso, Aline? Olhando para essas dores, tratando elas, aplicando a ferramenta que eu ensino para vocês no Reaprendendo a Ser Leve. Aí você para de repetir. Certo? A criança às vezes sente culpa por existir, recebe a mensagem que não tem direito de ter necessidades, não tem direito de ser ouvida, não tem direito de ser validada como pessoa. E o papel de boa menina tem recompensas muito sedutoras. Entendeu? Quando a gente é boa menina, a gente não se mantém nesse papel assim só porque. É porque a gente entende que tem um ganho ali, tá? Existe um ganho ali. Existem uns prêmios que são muito sedutores, como ela mesmo diz, para a criança. E o que significa isso? Que ela tem uma sensação de controle. E aí, olha só, mulheres, normalmente, eu conheço muitas mulheres, talvez vocês se identifiquem com isso, essa necessidade de controle. Eu sou muito controladora, Aline, eu quero que tudo seja do meu jeito. Onde foi que você aprendeu isso? Se lá quando você era criança, você via essa tensão no ambiente, você entendeu que você era responsável pelos pais. Quando você se comporta como uma boa menina, bonitinha, a guerreira, salvadora da mãe, a que resolve tudo, que não tem necessidades, você consegue de alguma forma controlar essa tensão. Entende? Existe uma tensão muito grande aqui. Se eu for uma boa menina, eu diminuo essa tensão, eles ficam mais calmos, a coisa fica mais tranquila. Então eu controlo isso, controlando o meu comportamento, inclusive. Preste atenção nesse raciocínio. Cresci, vou para a vida adulta. Eu tenho a necessidade de ter controle de tudo. Eu preciso saber o que que fulano está fazendo, que horas que vai ser, o que que vai acontecer. Por que que eu tenho necessidade desse controle de tudo? Porque vai que, se a coisa sair do meu controle, o caldo desanda. É assim que fala a receita, o caldo entorna, sei lá. Entenderam? E se de novo descontrolar esse ambiente aqui, não pode descontrolar isso aqui, não posso causar tensão, então eu preciso controlar tudo. E não consigo soltar o controle.
Porque soltar o controle significa que vai ter tensão de novo, vai ter treta, vai ter. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Então eu não posso soltar o controle. Repetição. Reflexo de tudo que você tem dentro de você. Sua necessidade de ter controle não é porque você é perfeccionista. Você aprendeu a ser perfeccionista porque você tinha essas situações dentro de casa. Foi assim que você aprendeu. E aí a gente olha para nossa mãe e vê ela como alguém muito frágil. Às vezes até o nosso pai. Então, às vezes eu vejo esse pai alcoólatra lá, caído. Eu olho e falo, olha lá, não tem força esse homem, não. Tem. Aí eu vou pro mundo, viro adulta sem força de masculino, porque eu já tô entrando em masculino. Olho para essa mãe, acho essa mãe frágil. Eu tenho minhas feridas com o meu feminino. Gente, eu tive uma época que eu tive alergia à maquiagem, eu tive alergia nas orelhas, alergia nas unhas. Então eu não podia fazer maquiagem, nem usar brinco, nem fazer unha. Quer coisas mais femininas do que isso? Não podia fazer. Porque eu tive uma alergia a tudo isso. Feridas com o feminino. Então, quando eu olho minha mãe e enxergo ela como frágil, posso ter uma crença de que eu não posso ser demais. Porque se eu for demais, eu causo uma ferida no outro. Então, eu me mantenho menos. De novo, eu começo a prosperar, dá algo errado usando calda, não sei o quê. Eu começo a ter sucesso, é que eu vejo blá, 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 blá. Aline, eu repito o mesmo ciclo sempre, porque você está se mantendo sempre no mesmo lugar, de menos. Minha mãe é frágil, eu não posso ser nada demais, porque senão ela vai ficar brava, comigo, inclusive. Da Carla. Senhor, tapas na cara hoje, hein, Aline? Pois é. Como é bom a gente ter essas clarezas, né, Carla? Mas é isso. Olha lá, o caldo entorna. Isso. Obrigada, Carla. E é isso, né? Como que a gente vai curar sem a gente saber? A gente conseguir entender como que isso se manifesta na nossa vida é maravilhoso para a gente poder curar. Gente, é 8h40. Me empolguei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar. Presta atenção nisso. Deixa eu ver se a gente vai finalizar com isso aqui. Aqui. Não, vou terminar com isso aqui, ó. Para a gente reivindicar o nosso poder como mulheres, para a gente voltar para o nosso lugar, para a gente realmente prosperar, ter voz no mundo, ter autenticidade e conseguir ser quem a gente realmente é. Primeira coisa, a gente precisa encarar essas dores, entender que isso aconteceu, admitir que doeu mesmo, tá? Tratar essas dores. E aí, de novo, no Reaprendendo a Ser Leve, a gente aprende a fazer isso, tá? Ficou ferramentas práticas para vocês conseguirem fazer isso. E depois a gente precisa se posicionar diante do mundo. Então é o seguinte: primeiro eu preciso descobrir quem eu sou, né? Para depois eu me posicionar. Como é que eu vou me posicionar sem saber quem eu sou? Tá bom? No Reaprendendo a Ser Leve, a gente aprende isso. Quando eu pego e falo assim, essa aqui sou eu, e é assim que eu vou me posicionar, a gente precisa ter uma consciência de que a gente precisa manter isso, doa a quem doer. Leia-se, minha mãe. A gente ter a consciência de que somos mulheres adultas hoje e que quem controla a minha vida hoje sou eu, não é ela mais. Então, primeiro eu entendo as dores que eu tive, eu trato essas dores, redescubro quem eu sou, aí eu venho e me posiciono no mundo. Eu imponho os meus limites de maneira saudável, eu assumo as responsabilidades porque agora eu sou adulta e eu me posiciono, doa a quem doer.
Eu só consigo fazer isso quando eu trato as minhas dores. Enquanto tiver dor aí dentro de você, você não vai conseguir fazer isso. Certo, mulherada? E é isso. Olha, eu vou falar para você, esse livro é maravilhoso. Na aula que vem, a gente acabou usando duas lives, né, para a gente falar sobre o capítulo 2. Na aula que vem, a gente vai falar então sobre as dinâmicas de poder da ferida materna. Vamos continuar falando sobre isso. Ela fala sobre isso. Por que que ela fala poder feminino? Porque ela fala isso. A gente só consegue sentir poderosa mesmo quando a gente encara as nossas dores, cura elas e se posiciona nesse sentido. Aprendendo a ser poderosa vai ser em setembro, hein? Já reserva a agenda aí. Logo eu vou divulgar a data para vocês. Certo? Estão gostando? No grupo VIP vou deixar um exercício especial para vocês, tá? Quem não faz parte do grupo VIP, manda mensagem para mim, para vocês poderem entrar lá, que lá a gente está fazendo exercícios exclusivos, para a gente poder ir aprofundando nessas feridas maternas. Muito obrigada por estarem comigo aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã de sexta-feira, chuvosa, inclusive. Segunda-feira tem mais, ok? Um beijo, boa sexta-feira e bom final de semana.